Gente, chegando aí no finalzinho dessa nossa aula, a ideia é apresentar um pouquinho, né? A gente viu como o Peter Spink e Mary Jane Spink apresentam um mapa a partir, né, do mundo todo, mas incluindo como a gente vê isso aqui no Brasil. A gente vai ver rapidamente como é que o Brandon Goff, né, que organizou o Manual de Psicologia Social Crítica, propõe uma organização. Né? Eu chamei de um mapa internacional, sei lá, não estava muito criativo na hora, mas só para a gente ver como este livro, né, que tenta se organizar como um manual, um primeiro manual, né, nesse sentido de uma psicologia social crítica, propõe a sua organização e vocês entenderem como ele influencia a nossa organização aqui. Né? Não dá para falar de tudo, a gente não vai abordar tudo, mas ele fala primeiro de perspectivas críticas. Né? Perspectiva no sentido de um olhar, né? De um lugar de onde se olha. Então, as perspectivas críticas que eles descrevem, e o livro vai seguindo essa ordem, são o feminismo, ou seja, o feminismo tem um jeito de olhar para o mundo, né? E de nos alertar para questões que, em geral, a gente deixa de lado. O marxismo é uma delas, o construcionismo é outra delas, a psicanálise é outra, a teoria queer, ou as teorias queer, né? Os estudos raciais e a psicologia da libertação. Tá? Aqui eu fiz uma organização mais ou menos assim. O feminismo, as teorias queer, né? Eu coloquei lá na discussão sobre interseccionalidade, tá? Que vai envolver também os estudos raciais. Todos são muito importantes, mas não tenho domínio sobre todos, ninguém acho que consegue, né? E também se alguém conseguir não tem problema nenhum, eu tenho minhas limitações cá, né? E falo para vocês justamente para a gente produzir coletivamente e vocês também ajudarem, quem quiser se aprofundar em algumas dessas coisas. As teorias queer discutem questões mais diretas de gênero, né? Ampliando algumas questões do feminismo, num diálogo muito próximo com o feminismo, tá? Então, quando a gente usa aquela expressão grande, LGBTQIA+, já tem a ver com a influência das teorias queer. A gente vai falar mais adiante. Né? A gente vai falar disso, então, do marxismo a gente vai falar, né? Do construcionismo também. Psicanálise eu vou dar algumas pinceladas. Vocês têm muitas aulas sobre psicanálise, vão ter aulas com psicanalistas, com gente muito mais competente para falar disso do que eu. Eu posso dar cá meus pitacos, né? Críticos também em relação à psicanálise, gosto muito, li muita coisa, né, leio muita coisa, mas não é o nosso foco, tá? E a psicologia da libertação. Então, eles fazem um capítulo, né, com especialistas para cada coisa dessas, mas a gente vai fazer um apanhado geral para vocês conhecerem essas coisas, tá? Essas diferentes perspectivas, essas possibilidades críticas de olhar para o mundo, tá bom? Depois, a gente vai ter. Eu pulei. Oh, meu Deus, eu sou ruim com isso. Eles depois entram em alguns detalhes, alguns conceitos da psicologia hegemônica e como é possível lê-los criticamente, o que a gente já vai fazer quando a gente falar de conceitos. Então, eu já pulei aqui para metodologias críticas. Quando eles falam em metodologias críticas, então, eles destacam primeiro a fenomenologia, que poderia estar lá, né? Nas perspectivas críticas, tá? Porque ela faz parte do construcionismo. Há um marxismo fenomenológico, há fenomenólogos marxistas, então a gente tem, como a gente sabe, nada é tão divididinho, nada é tão bonitinho assim como nos livros, né? E nas nossas divisões didáticas. Tá? Mas vamos lá. Então a fenomenologia, a psicologia social narrativa, eu acho que Fábio trabalha com essa vertente, né? Fábio que também tem dado aula de psicologia social na contemporaneidade, é um cara próximo da gente aqui também. Né? A análise do discurso, tá? Então vocês veem que são formas de sair da observação do método experimental para tentar estudar narrativas, para estudar análise do discurso, né? E uma pesquisa psicossocial, que já tenta pensar as questões psíquicas junto com questões sociais. Não teria como separar isso. Tá bom? Então a gente faz um resumão mais adiante sobre essas metodologias
para vocês já irem pensando aí como elas podem ajudar vocês, não só em termos de pesquisa, mas também em termos de atuação profissional, né? A ideia de que metodologia é só para pesquisa é bem ruim. A gente trabalha muito com entrevistas praticamente o tempo todo, com observação, né? A gente está o tempo inteiro, mesmo no trabalho clínico individual, pesquisando, coletando dados, formulando hipóteses, fazendo uma devolutiva daquilo, né? Que é o que a gente vai chamar de intervenção, de pontuação, seja lá o nome que vai dar a partir da linha que trabalha, e a partir dali a gente cria uma nova configuração da relação em que nós vamos ter novos comportamentos, novas falas, novos conteúdos e vão passando o tempo todo por observação, entrevista, organização, né, ou análise de discurso, análise de narrativas e por aí vai, tá bom? Então a ideia é que vocês entendam que metodologia não é só o campo para pesquisa e construção de pesquisas, artigos, etc. Ele faz parte do dia a dia do nosso trabalho. E depois eles falam de aplicações críticas. Então eles falam da psicologia crítica da saúde, a psicologia clínica crítica, a psicologia educacional crítica, que eu tenho mais proximidade, né, principalmente com a forma como se desenvolveu no Brasil, a psicologia organizacional crítica, né, ou uma psicologia crítica do trabalho, do mundo do trabalho, e uma psicologia ambiental crítica, né, que eu estou trazendo porque ela nos ajuda a pensar um bocado de coisas. Vamos ver, eu tenho um colega que é talvez um dos autores mais importantes sobre psicologia ambiental crítica no Brasil, que é o Gustavo Massola. Se a gente conseguir na agenda dele, eu peço para ele entrar no dia desse tema para bater papo com a gente, tá bom? E seria muito rico para a gente contar com a participação dele, tá? Bom, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu imagino que tenham aí vários comentários, dúvidas, questões, fofocas para a gente conversar. As referências de hoje foram basicamente, né, o manual que me ajudou a organizar e o texto dos Spinks, sobre o qual eu me detive um pouquinho mais. Não fiquei destrinchando o texto, mas tentei passar as ideias gerais para organizar o nosso bate-papo dessa quinta-feira. Então, abraços e até breve.